Aos meus 34 anos eu me sinto sozinho, sem emprego, sem dinheiro, sem amigos. Se eu procurar agora na minha lista do WhatsApp alguém para conversar ou então dizer, fulano, vem aqui em casa, não tem. E o que eu estou fazendo para mudar isso? O que a solidão me trouxe de bom? O que os outros não contam, eu vou te contar aqui. Meu nome é César Henrique e eu sei muito bem o que você está passando nesse momento. Eu sei muito bem a revolta, eu sei muito bem o sentimento de fracasso, o sentimento de não ser reconhecido, não ter valor. Muitas das vezes a gente mesmo se pergunta, o que foi que eu fiz de errado? Há momentos que parece que o mundo inteiro virou as costas pra gente. Quando você está sem emprego, sem dinheiro, sem amigos, raramente vai ter alguém para te convidar, querer ir na sua casa, querer sair com você. Às vezes você não vê convite para nada, nem pro aniversário, para nada. Por quê? Você não tem emprego, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, também não tem amigo. Que hoje em dia, infelizmente, você vale o que tem. Se você não tem, você não vale nada. Como que eu tô me dando com a dor da rejeição? A dor da rejeição é algo que é tratado dia por dia, passo a passo. Pois na rejeição também a gente aprende a filtrar. A gente conhece quem é quem, conhece os caráteres das pessoas, conhecemos quem verdadeiramente nunca foi nosso amigo, mas estava conosco somente por um momento, por algo que você poderia proporcionar, oferecer, dar. A dor da rejeição é que você vai, todos os dias você vai tratando. O que a gente aprende na solidão? O que a gente aprende na solidão? Primeiro, autoconhecimento. Quando a gente está na solidão, a gente se isola, a gente se sente só sim, mas é quando nós estamos só que nasce alguns pensamentos, algumas criatividades, você vai ter mais tempo para projetar algo, fazer algo para o seu futuro. Esse é o momento que eu acredito que Deus preparou para você focar no seu futuro. Para eu focar no meu futuro também, porque é o que eu estou fazendo. Então, a solidão não é um momento, não é algo para você se desesperar e entrar em depressão, pensar em fazer besteira, não. É esse momento que você tem que entender, Deus quer um particular comigo. A maioria das pessoas que cresceram na vida passaram por momentos de deserto, de solidão, de escassez, de abandono. E ali nasceu projetos e essas pessoas hoje são bem-sucedidas, são prósperas, são empresários, empresárias. Então eu acredito que tem um plano bom de Deus para nós. Até a palavra de Deus diz, eu bem sei os pensamentos que eu tenho para vós. Pensamentos de fazê-los prosperar. Não pensamento de causar danos. Planos bons. Deus tem planos bons para nós. Só que às vezes a gente somos limitados, a gente só olha o momento e achamos que Deus não está conosco porque no momento estamos abandonados. Não temos apoio de pai, de mãe, às vezes nem de irmão. E aos 34 anos, como eu já disse, eu estou nessa fase que às vezes eu me sinto só. Às vezes você está rodeado de pessoas também, mas essas pessoas não tá na mesma vibe que você, não está no mesmo nível que você, não está nos mesmos pensamentos. Aí você acaba se tornando, não, você acaba ficando só, melhor dizendo. Aí você se isola, nesse período que a gente se sente só também, porque às vezes está faltando algo na nossa vida. Você diz, o que é que eu fiz da minha vida? Muitas das vezes a gente perde tempo ajudando os outros, planejando para os outros, criando castelo para os outros, fazendo os outros evoluir, enquanto a gente fica estagnado, parado. Às vezes nós esquecemos de pensar na gente também, no nosso futuro, no nosso crescimento, enquanto a gente perde tempo dando crescimento somente para os outros. Olha só como que é as coisas. Uma vez eu fui ajudar uma pessoa, um convite, uma agenda, fui fazer uma palestra, né, na, na igreja de um pastor. E eu me senti constrangido naquele momento. Por quê? Eu levei o meu material de trabalho, né, livros infantis, e avisei que no final do culto, lá fora da igreja, eu ia estar lá fora com o meu trabalho, com os livros. Se alguém quisesse adquirir para os seus filhos, era só ir até mim e comprar na minha mão. E eu me lembro que
Essa pessoa que eu fui ajudar, eu não cobrei nada para estar lá, né? Fui dar uma força lá, né? E ele falou assim no microfone, né? Irmãos, quem puder adquirir o livro do irmão César, adquira, porque ele não trabalha, tal, não está trabalhando, tal. Olha só o que ele falou. Ou seja, o que eu estava fazendo não é trabalho, vender livros não é trabalho para eles. Porque para muita gente, trabalho, você tem que estar de carteira assinada, ou você tem que sair de casa todos os dias de manhã cedo e marcar presença em algum local. Eu olhei assim e digo, ué, venho atender o cara, não cobrei nada, tava dando uma força, e ele diz no meio de todo mundo que eu não trabalho. Aquilo me constrangeu, porque o pessoal vai olhar para mim e pensar o quê? Não, mas eu trabalho sim. Eu tenho meu trabalho na internet, eu vendo algumas coisas também na internet, só que para muitas pessoas isso não é trabalho, porque eles estão acostumados àquela moda antiga, né? Então, eu me isolei muito dessas pessoas também, porque eu não gosto de estar dando satisfação da minha vida para ninguém, e não sou obrigado a dizer onde eu trabalho, ou deixo de trabalhar, ou que, então o que eu faço, né? Mas o que eu estava fazendo não era um trabalho. Então, olha só o importante de às vezes você se isolar de algumas pessoas, entendeu? Para você planejar, para você ter crescimento pessoal e saber os lugares que você deve ir, porque lugares que desonram você não é melhor você nem ir mais. Aí depois desses dias em diante eu comecei a me isolar. Quando veio outros convites eu já neguei, disse que estava ocupado, que eu não poderia atender aquela agenda e tal. Aí eu já ia para outros lugares, porque às vezes é melhor eu ter minha paz, entendeu? Eu não quero estar passando esses constrangimentos, então é melhor você ter paz. Se você vê que um lugar não está lhe afetando, se você vê que um lugar está te prejudicando, você se afasta. Se afasta porque você merece a sua paz, você merece a sua paz e você não é obrigado a estar dando satisfação da sua vida para ninguém. E é nesse momento que você vai ficando só, que você vai aprendendo o autoconhecimento através da solidão. Porque a solidão, ela filtra as pessoas, você vai ver quem é quem. É como se fosse uma peneira, entendeu? É como se fosse uma peneira, você peneirando, tirando tudo que é ruim. Fazendo um minimalismo da sua vida, tirando todo excesso ruim, deixando só o que é bom na sua mente, na sua vida, no seu dia a dia. Certo dia eu estava também fazendo marmitex. Comecei a fazer marmitex para vender. Eu descobri uma feira aqui na cidade e toda vez que os feirantes iam para trabalhar, eu e a minha esposa, a gente fazia umas marmitex e eu arrumava clientes nessa feira e levava para eles, vendia para eles. Só que eu fazia o meu trabalho, de casa para feira, da feira para casa. Não falei para ninguém, não demonstrava para ninguém, apenas saía caladinho, fazia minhas vendas e voltava. E quem não me via nessa atividade dizia também que eu não fazia nada. Você está vendo? E essas mesmas pessoas que falava isso, eu comecei a me afastar delas. Comecei a me afastar, porque eu vi que são pessoas que só querem aplaudir o seu momento ali de vitória, não tá vendo sua luta, não tá vendo seu esforço, entendeu? Só quer sugar você em algo, aí vê que não tem a possibilidade de pegar algo de você, aí faz essas palavras maldosas que é para afetar você. E através dessas palavras suja seu nome, né, na frente de outras pessoas. As outras pessoas também pensam que você é um vagabundo, que você não faz nada, tal. Então, eu preferi me reservar dessas pessoas, me afastar dessas pessoas, que eu já falei, é melhor ter paz. Então veja como a solidão é bom, como a solidão filtra tudo, como a solidão faz você ver as coisas mais amplas, você enxerga mais. E você tem tempo também de planejar seu próximo passo. Você não vai ter pessoas sanguessugas, oportunistas, aproveitadoras, manipuladoras na sua vida. Quando você se afasta de pessoas que podem te prejudicar, você ganha uma oportunidade, não de ficar depressivo, triste, não. Mas uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de você ampliar o seu futuro, seu próximo passo. Você está tendo tempo de planejar. Na solidão ali é você e Deus agora. É você e Deus. Às vezes, você vai ver. Você às vezes não vai ter apoio nem de pai, nem de mãe, nem de irmãos. Meu pai eu não posso nem contar com ele, porque eu não tenho apoio do meu pai em nada, né? Meu pai se separou da minha mãe e tal. Mas para ele é como se eu nem existisse. Ele nem na minha casa vem saber como que eu tô. Saber como que a gente tá aqui, né? Isso já é uma parte da solidão também. Não sei se alguém passa por isso com o pai também. Sabe esses pais ausentes que não dá atenção pro filho, não procura nem saber se o filho precisa de alguma coisa e tal. Nem saber se você tá bem, não é porque a gente tá interessado em algo do pai, né? Pelo menos o pai perguntar se a pessoa tá bem, né? Vim fazer uma visita, ver você.
Não, se eu quiser ver meu pai, eu tenho que ir até ele, para eu poder ver ele, né? Minha mãe também vive a vida dela, é junta com outro homem, né? Mora lá no Recife, e ela tá vendo a vida dela, né? Tá vendo essa conversa porque também eu entro em contato, às vezes demora muito. Meus irmãos também, cada um tá seguindo sua vida, né? Um mora em Fortaleza, outro mora em Recife, e é isso. E cada um na sua estrada, entendeu? Passe o vento que passar. Eu já passei muito vento sozinho, entendeu? Por que sozinho? Porque às vezes quando eu vou comentar algo, é mais fácil eu receber alguma crítica ou então alguma humilhação do que um socorro, do que uma ajuda. Então, às vezes eu prefiro ficar quieto na minha, né? E deixar aquele momento me mostrar o que eu devo fazer. Então, aos 34 anos eu estou mostrando que ainda dá tempo para a gente planejar o próximo passo, para a gente ter atitude e para a gente usar essa solidão, esse momento que você se sente só, para planejar, para evoluir, entendeu? Para você arquitetar os seus planos, seu próximo passo, sua carreira. Eu creio que Deus permitiu fazer esse vídeo aqui para mostrar para alguém que você não está só, você tem a presença dele, porque